Olá, espero encontrar-vos bem. Continuamos então a nossa leitura e hoje vamos chegar àquilo que é o centro desta segunda parte do livro do Êxodo. A idolatria do povo, a infidelidade do povo, o perdão de Deus e a renovação da aliança. E a partir daqui se retoma então o ciclo daquilo que tínhamos vindo a ler até agora. Nesta posição, como vos disse, em espelho, as instruções acerca da construção do templo, o sábado, aqui no capítulo 31, a entrega das tábuas da lei, portanto, depois no centro, a infidelidade do povo e a renovação da aliança, com a manifestação da misericórdia de Deus. Este vai ser talvez o melhor e o maior de todos os atributos de Deus, em todo o Antigo Testamento, a sua misericórdia, a sua capacidade de perdoar. E depois, novamente, em espelho, como vos disse, novamente as tábuas da lei, no capítulo 34, a renovação do sábado, portanto, a nova menção ao sábado, mais à frente, no capítulo 35, salvo erro, e depois todas as disposições acerca da concretização daquilo que tinham sido as instruções acerca do templo. Vamos então analisar estes três capítulos, 31, 32 e 33. O primeiro, o 31, de alguma forma conclui ainda aquilo que tinham sido as instruções acerca do templo, indicando quem serão os construtores, os executores, os artífices do santuário. E fala-nos destas duas figuras, Bessalel, da tribo de Judá, e Oliabe, da tribo de Dan. É curioso perceber que as outras tribos são pessoas das outras tribos que constroem o santuário onde a tribo de Levi irá oficiar, digamos assim, irá exercer o seu sacerdócio. E é claro que estes nomes são nomes, também eles simbólicos, que se revestem também no significado que vão para além do próprio nome. Portanto, Bessalel, que significa sombra de Deus, portanto, a presença de Deus que habita na nuvem, que vem, que desce sobre o povo, que serve de proteção ao povo, e depois Oliabe, portanto, Deus que estabelece a sua tenda. Deus é a minha tenda. Numa referência que para nós é uma clara alusão, para que nós que estamos habituados e familiarizados com a Sagrada Escritura, que é uma clara alusão àquilo que será o prólogo de São João. O Verbo de Deus acampou no meio de nós, habitou no meio de nós, estabeleceu a sua tenda no meio de nós. Depois esta referência no capítulo 31 ao sábado, como o sinal visível, o sinal temporal visível, semanal, daquilo que é a aliança de Deus com o seu povo. É claro que o sábado vai ganhar especial preponderância, como já tive a oportunidade de vos dizer, no contexto do pós-exílio, a partir de 587, quando o povo se encontra no grande exílio da Babilónia, o sábado e a organização temporal vai receber uma grande importância, uma vez que o povo se vê privado do templo. E depois a referência muito sucinta, praticamente um parágrafo só, às tábuas da lei. Curioso notar, e salienta-se este detalhe, este pormenor, que as tábuas são escritas com o próprio dedo de Deus. Curiosamente, não são só as 10 palavras, embora depois, numa versão mais simples, tenhamos produzido assim, ou pelo menos presume-se que não sejam só as 10 palavras, uma vez que as tábuas estão escritas dos dois lados, estão escritas de frente e verso. No entanto, mediante a demora, encontramos aqui, de alguma forma, um certo inciso, um texto que parece um bocadinho estranho, este 32, 33, 34. De alguma forma, quebra esta sequência e que parece, segundo alguns, ser a sequência lógica do capítulo 24. Estas disposições, estas instruções acerca do tempo seriam uma adição posterior, uma vez que este capítulo 32 é claramente, segundo os estudiosos, os biblistas, um fruto, um excerto que brota de uma outra fonte, do documento J, da fonte já vista, e que nos vai dar conta deste episódio do bezerro de ouro. Perante a demora de Moisés, o povo impacienta-se e vai ter com Arão, que aparece aqui como o grande colaborador. E, portanto, não poderia ser da fonte sacerdotal. E, no caso, isto aparece então como o fruto da fonte J, da fonte já vista, uma vez que Arão não sai muito abonado deste episódio, porque é ele que está na origem da fabricação deste bezerro, que apresenta este Deus como uma alternativa. De alguma forma, este episódio evoca um outro que encontraremos mais à frente, no primeiro capítulo, no primeiro livro dos Reis, peço desculpa, no capítulo 12, com um rei chamado Jeroboão, que vai ter a tentação de também, em rivalidade com o culto
centrado exclusivamente em Jerusalém, de criar, de fabricar também ele bezerros de ouro, que vai colocar, respectivamente, em Dan e Betel, que vão aparecer como dois dos lugares altos mais afamados no Reino do Norte. Estes lugares altos, estes montes, ficarão na história de Israel e em todo o discurso bíblico associado ao pecado da idolatria. E por isso vai emergir com grande força a centralidade de Jerusalém como único santuário, como único lugar onde se pode prestar culto a Deus. Aliás, esta será uma das disputas de Jesus com a samaritana. Onde é que se deve adorar? Em Jerusalém, aqui ou em Jerusalém? À qual Jesus responde: em verdade te digo, chegará um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. João 4, salvo erro. Este episódio exclusivo também do Evangelho de São João, este episódio da Samaritana, que nos mostra a superação operada por Jesus. Porque senão também hoje, se fizermos uma leitura literal da Bíblia, também teríamos de reconhecer que Jerusalém é o único lugar onde se pode fazer o culto e que este culto tem de ser feito com estes sacrifícios, com estes holocaustos, por estes sacerdotes da tribo de Levi exclusivamente. E, portanto, há toda uma superação desta lógica. É por isso que às vezes fico espantado como é que determinadas pessoas se deixam enredar para uma leitura demasiado literal da Escritura, prescindindo assim da sua racionalidade. É claro que há dois grandes perigos na nossa experiência cristã: um fideísmo e o racionalismo. Isto é, um fideísmo, uma fé cega, em que deixamos de ser racionais, em que isentamos a nossa racionalidade e que não trazemos aquilo que de melhor Deus nos deu, associado à nossa fé, que é também a nossa inteligência, a nossa capacidade de reconhecer Deus na natureza, e portanto prescindimos dessa racionalidade. E outro perigo muito grande, é este racionalismo, a tentação de querer explicar tudo pela lógica da razão, desprovendo ou não permitindo que haja lugar para a fé. E, portanto, tenhamos sempre atentos a estes dois grandes perigos. E este objetivo, o que estamos aqui a fazer, é exatamente a tentativa de fazer uma união entre as duas. Uma leitura crente e, ao mesmo tempo, inteligente da palavra de Deus. É esse caminho que queremos aqui fazer. E encontramos, então, no capítulo 32, este episódio do bezerro de ouro, que, de alguma forma, como vos disse, encontra eco neste rei do norte, do reino do norte, chamado Jeroboão, e que vai ter também ele esta tentação. E a tentação vai também estar ligada a um dos grandes mandamentos, que é do povo de Israel, e que, inclusive, como já vos expliquei no Êxodo 20, vai ser formulado como um mandamento só, a proibição de fazer imagens de Deus, fazer representações de Deus. Porquê? Porque senão dá nisto. Dá na criação, na fabricação de um bezerro de ouro. E é isso que Arão faz. Pede que lhe tragam todos os metais preciosos que tem, funde-os num molde e forma este bezerro de ouro, que de alguma forma é apresentado então como o Deus que fez sair Israel do Egito. Este bezerro é muito conhecido. É o Deus Apis, o Deus dos egípcios, um símbolo de fertilidade, de fecundidade, e que, portanto, entra muito bem, muito facilmente na devoção do povo de Deus. E é curioso notar que quando Deus se apercebe, deixa o pecado, afasta-nos de Deus. E por isso Deus diz a Moisés: o teu povo afastou-se de mim e construiu, fez um bezerro, um Deus novo, um bezerro de metal fundido. E Moisés vai então interceder e lembrando a promessa que ele tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó, a Israel. E denotando e mostrando a Deus, exemplificando a Deus como seria o fracasso se ele trouxesse para ali o povo para morrer. E, no entanto, terá de haver um castigo. Moisés, quando desce do monte e vê o povo nesta algazarra, em torno deste novo Deus, que eles próprios construíram, Moisés parte as tábuas da aliança. É um sinal visível, um sinal profético, de que a nossa infidelidade, de que a infidelidade do povo quebra a aliança com Deus. Quebra este tratado, este pacto estabelecido, estas tábuas que representam muito mais do que aquilo que ali está, que são um sinal da aliança, um sinal visível da aliança. E é por isso que também, se calhar, por isso no livro 2 aparecem inúmeros nomes para estas tábuas. Uma vez diz só tábuas, outra vez diz tábuas de pedra, outras vezes diz tábuas do testemunho. E mais à frente, no livro de Deuteronômio, por exemplo, estas tábuas serão designadas por tábuas da aliança, preferencialmente. O que Moisés faz é destruir o bezerro de ouro, reduzi-lo a cinza e misturar a cinza com a água e obrigar os israelitas a beber. Isto é um sinal profético, um sinal de castigo que vai ser também utilizado noutros contextos. Por exemplo, mais à frente, depois quando continuarmos a nossa leitura, havemos de lá chegar. Não tenho aqui presente
onde é que se encontra esta passagem, mas, por exemplo, um dos métodos para descobrir ou para indicar que uma mulher é infiel é exatamente este. Portanto, vai-se ao templo, mistura-se as cinzas do templo com água e obriga-se a mulher a beber essa água com essas cinzas. Se a mulher morrer, era culpada, se não morrer, é inocente e o marido tem de a receber. Portanto, isto é um sinal muito recorrente neste contexto, no ambiente bíblico, para significar exatamente que este sinal é um sinal de culpa, de assunção de culpa. E, portanto, todos aqueles que beberem disto, que beberem esta água e morrerem, seriam culpados. Nós chegamos a saber a conclusão disto, se alguém morreu por ter bebido essa água, o que sabemos é que Moisés diz, manda os israelitas armarem-se e matarem o seu vizinho, o seu irmão, e, portanto, fala-nos aqui, depois, embora os números depois se dividam nas várias versões, na versão grega dos 70 e depois no texto massorético, mas o texto que temos aqui, na tradução que eu estou a seguir, fala de cerca de 3.000 homens que morreram nesse dia, como resultado desse castigo divino. Moisés intercede diante de Deus para que renove, para que seja misericordioso com o seu povo. E Deus perdoa o seu povo. E de alguma forma faz-se presente. E isso vai ser muito evidente, por exemplo, quando na indicação que é dada para que o povo parta. O que se sabe, porque vemos depois que o povo teve no Sinai ou no Horebe, como vamos ver no livro dos Números, cerca de um ano. Teria estado ali cerca de um ano. E nesta partida, Deus vai se fazer presente. Como que resposta a esta queixa do povo de que não sabem, não conseguem ver qual é o Deus que os tirou do Egito. E então vão haver sinais visíveis disso. Desde logo Deus promete que vai colocar um anjo à frente do povo, que vai guiá-lo no caminho do Senhor. Depois há também este episódio da tenda da reunião, que de alguma forma pré-anuncia aquilo que será a construção do santuário. Portanto, é um templo mais imediato, é um local mais imediato onde Deus se faz presente, onde a nuvem do Senhor baixa e se faz presente, e na qual aparece um protagonista que será essencial também neste caminhar do povo de Israel, que é a personagem de Josué. E depois, uma certa necessidade da intervenção de Moisés, que pede a Deus que caminhe com o seu povo. Deus parece que se quer recusar a caminhar com o seu povo, não os quer acompanhar mais, mas Moisés intercede para que Deus caminhe com o seu povo e, finalmente, pede uma coisa muito curiosa. Pede a Deus que o deixe ver a sua glória. E é esta visão que vamos encontrar aqui também no capítulo 33, neste apelo que resulta da misericórdia de Deus, que se torna concreta nestes sinais quase palpáveis, digamos assim, no anjo, na tenda, na presença de Deus que afinal que não queria acompanhar o povo, mas que afinal acompanha o povo, nestes 4 elementos. E depois, finalmente, este quarto e último elemento, o pedido que Moisés faz a Deus de que lhe mostre a sua glória. E é claro, como sabemos, deste caminho que temos vindo a fazer, não é possível ver a Deus e ficar vivo. Quem vir Deus morrerá certamente. E então o que Deus faz é combina com Moisés a forma de o fazer. Esconde-te no rochedo e depois eu hei de tapar-te com a minha mão e poderás ver-me por trás, diz aqui o capítulo 34, quase a terminar no versículo 23. E é curioso notar a beleza desta imagem. Moisés que pode ver Deus e que vê Deus pelas costas, por trás. E que, até na Capela Sistina, por exemplo, a título de curiosidade, foi representado de uma forma muito plástica por Miguel Ângelo, quando aparece literalmente o que os especialistas chamam o rabo de Deus. Desculpem-me a expressão, mas é a expressão utilizada. Miguel Ângelo representa o rabo de Deus para mostrar esta visão de Moisés que vê Deus por trás, que vê a glória de Deus, não diretamente, mas que através das suas costas, de Deus que sai da sua presença, reconhece a presença de Deus na nossa vida. Nós tivemos essa possibilidade e continuamos a ter essa possibilidade de ver Deus face a face, porque é isso que é dito. É curioso que, mais uma vez aqui, a mistura de tradições. Uma vez disse que Moisés via Deus face a face, como a quem vê um amigo, e aqui parece quase um retrocesso. Afinal, Moisés não pode ver Deus e tem de o ver de costas. E nós que tivemos essa possibilidade de ver Deus na figura de Jesus Cristo, de contemplar a sua glória, de o ter presente, de o comungar, de o sentir junto de nós, temos uma enorme graça de podermos ver a Deus, de podermos gozar da sua glória. Que este tempo de Quaresma nos recorde exatamente isto, de que este deserto, este caminho, termina com a visão de Deus, com a visão gloriosa do seu corpo ressuscitado. O Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem bem, boa leitura.